Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de encerramento aí da semana. Pregão dessa sexta-feira, dia 23 de novembro, análise do Ibov, Ibovespa, Petrobras, ações preferenciais e também da Vale. Vamos começar aqui pelo Ibov, inclusive vou chegar a comentar, falar sobre o dólar futuro. Ibovespa no pregão de hoje apresentou alta, uma boa alta, 2,01%, conseguiu gerar no G60 aquele primeiro pivô de alta, superação dos 56.789, ganhou um pouco mais de força e conseguiu superar os 57.529 e com isso anulando a tendência de baixa definitivamente, entrando numa tendência de alta de curtíssimo prazo, só que ainda é contrária a uma tendência de baixa de curto prazo do gráfico diário, onde vai ter uma resistência ali por volta da linha de tendência de baixa, mais próximo ali da região de 58 a 58.500, seria a região ali de resistência proporcionada por uma linha de tendência de baixa. Esse grande candle de alta aumenta a chance de haver o teste dessa linha de tendência de baixa. Vocês vão seguir dentro de uma força ainda vendedora no curto prazo. Para representar uma chance maior, sinalizar uma chance maior de subida após bater nessa região de 58 mil pontos, por exemplo, teria que haver aqui um recuo e novamente um fundo ascendente para superar de novo esse topo. Isso seria um sinal positivo, que é aquilo que eu cheguei a mencionar já. Ocorrer uma sinalização de alta no Ibovespa acima dos 57 mil pontos, ou seja, recua, bate na região dos 57 mil pontos e gera sinalização de alta. Isso seria um sinal mais forte de subida. Olhando aqui rapidamente para o clímax, a LAD está coerente com essa subida do Ibov. O clímax do Ibovespa chegou a um nível bem sobrecomprado, de 50% a 70% depois desta alta. Então, abre a chance de na próxima semana ou no início, a partir de segunda-feira, entrar pressão vendedora após essa forte alta do Ibovespa no pregão de hoje de 2,01%. O volume, apesar de ter dado uma aumentada, principalmente no final, na última hora de pregão principalmente, ainda ficou abaixo da média, devido a um funcionamento até com horário reduzido das bolsas americanas. Então tivemos aí uma semana no Ibovespa com alta de 3,92% de alta, voltando para cima dos 56.200, um suporte que tinha sido perdido. Então, por enquanto, um falso rompimento, porque não houve uma oscilação abaixo de 55.125 pontos e um sinal de recuperação. Vamos ver se o Ibov consegue aí no decorrer da próxima semana, após aliviar ali um clímax, uma tendência de curtíssimo prazo um pouco mais acentuada, para depois gerar uma nova sinalização de alta nessa região dos 57 mil pontos. Petrobras, PTR4, confirmou aquela primeira sinalização de subida, de um repique de alta que a gente vinha destacando aí nas últimas análises. A ação com 10 pregões consecutivos fazendo máximas descendentes, gerou no pregão de hoje a superação da máxima do pregão anterior, 18,95. Para quem estava aguardando alguma sinalização, a primeira sinalização de alta em cima de um suporte do gráfico semanal, essa foi a primeira sinalização de alta e uma sinalização para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, para compra aí contra a tendência de baixa da ação, comprar em R$18,96, R$18,96, com stop em R$18,44, objetivo dessa operação de 2,7% em R$19,48, aqui próximo de uma próxima resistência ali para a Petro, de 19,50 a 19,62, principalmente visível aqui pelo G60. Tem chance de gerar um repique ali, pegando os números do Fibonacci, 38,2% ali na faixa 19,73, onde tem um gap de baixo ali, gap de corpo, na faixa 19,80. Depois 50% a 61,8% entra na faixa mais importante de resistência para a ação, na região já dos R$20, junto com o fundo anterior na faixa de 20 e 28. Então seriam os pontos possíveis de repique de alta para a Petrobras. Um sinal que vai fortalecer é estabelecer tendência de alta, fortalecer esse repique de alta e estabelecer essa tendência de alta no gráfico 60 minutos, gerar um pivô de alta. Vale 5. Vou voltar aqui na Petrobras para destacar o fechamento da semana. Fechou a semana com a formação de um martelo em cima de uma região de suporte. Essa formação de martelo trouxe uma alta de 0,74%.
a superação da máxima dessa semana, que foi 19,62, reforçaria uma chance maior de repique para a região dos 20 pila. Vale 5. Vale 5 terminou a semana com alta de 3,64%, depois do topo que ela gerou. Ela vai mantendo aí a possibilidade de gerar fundos ascendentes, uma formação de um triângulo de alta, aqui no gráfico semanal, mas ainda está distante dessa confirmação. Gerou um fechamento bom, acima dos 35,63. Pelo gráfico 60 minutos, estabeleceu aqui uma tendência de alta de curtíssimo prazo, ao voltar a fechar acima dos 35,63 e fazer nova máxima, é o que a gente vinha falando como um sinal um pouco mais representativo para ela. Só que aqui, colocando uma linha de tendência de alta nela, nesse ponto, e traçando uma linha ali diagonal ascendente em cima dos topos, temos a formação de uma cunha ascendente, sendo que está dentro desse grande movimento de baixa, abrindo, ou seja, essa tendência de alta ainda é um pouco mais fraca, abre chance de perder força aqui nessa região, e a cunha ascendente é uma figura aí que representa uma certa divergência, uma certa fraqueza nessa tendência atual de alta da ação no G60. Só que para ela ser confirmada, teria que perder esses R$ 35,20 preferencialmente, quebrar essa sequência de fundos ascendentes. Isso seria um sinal bem negativo, que apontaria para a busca dos suportes, e principalmente suporte do diário em 34,50 e 34,17. Como isso não está acontecendo, ela vai aqui com a tendência de alta mais fraca no G60, mas ainda apoiada por uma tendência de alta também que não é das mais fortes nesse momento no gráfico diário. Temos aí um novo fundo ascendente. Então, enquanto não gerar um sinal de baixa mais forte, a ação segue dentro de uma tendência de alta de curtíssimo a curto prazo, e dentro dessa tendência de curtíssimo a curto prazo, a principal resistência de curto prazo é a faixa de 36,83 a 37,39, e no curtíssimo prazo G60, a principal faixa de resistência 36,37 a R$ 36,47. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Na realidade, antes de finalizar, vamos falar aqui do dólar, que eu cheguei a comentar aqui, quase que não esquecendo o dólar aqui de lado na análise. Vamos falar do dólar futuro, que no pregão de hoje apresentou uma queda expressiva de 1,14%. Quando isso aconteceu? Quando o dólar conseguiu superar a máxima daquela que eu vinha comentando nas últimas análises do dólar futuro, que era 2.111 pontos, ou 2,11, né? Podemos falar de 2,11. Superou e perdeu força. Agora a questão principal é como é que ele veio superar essa máxima de uma resistência importante que ele tinha pela frente, os 2.111 pontos, com um movimento já prolongado de alta, uma chance de entrar pressão vendedora na resistência e aumentar a chance de queda ali de pelo menos uma correção. Só que a correção realmente foi acentuada. Vamos monitorar os próximos pregões, mas é importante ressaltar que agora aquela região que foi superada de resistência, que fica em torno de 2.067 ou 2,07, tende a funcionar como suporte para uma possível retomada do movimento de alta aí iniciado pelo dólar a partir ali do pregão do dia 6 do 11, por volta de 5, 6 do 11, ou seja, início do mês foi o início aí da subida do dólar futuro. Então ainda temos um cenário ainda negativo contra o Ibovespa, que é essa nova saída aí do dólar, rompimento dos 2.111 pontos, é um sinal ainda negativo. Quando a gente olha para o gráfico mensal, é uma formação muito semelhante a de uma flâmula, uma bandeira, enfim, uma sinalização mais expressiva de alta que tem aqui no dólar, que é contrário à tendência que é essa possível recuperação do Ibovespa. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.